Quero aqui começar meu vídeo dizendo que o Paulo Freire é um dos mais importantes educadores da história do Brasil, e ele ficou extremamente famoso por causa da sua educação para a consciência. Paulo Freire, dizia que era necessário ensinar-se a ler o mundo para depois o aluno poder transformá-lo. Ele ficou extremamente conhecido, principalmente com seu método de alfabetização de adultos, que leva inclusive o nome próprio dele, do Paulo Freire. Paulo Freire dizia que o maior objetivo da educação dele era conscientizar o aluno, era levar as parcelas das sociedades dos desfavorecidos, dos oprimidos, a agir em favor da sua própria libertação, né? Ele se baseou bastante nas obras de Emília Ferreiro, de Howard Gardner e de Michel Foucault. Ele propõe que a sala de aula seja uma sala de aula crítica, né, coordenada e condenava principalmente as escolas burguesas, né? A escola burguesa, ele dizia que chamava também de educação bancária. Para Paulo Freire, a educação bancária é aquela que o aluno só recebe, como se fosse um banco. E o professor era um fiel depositário do saber, e o professor era o único detentor do saber, e o aluno apenas era um ser passivo, apenas recebia a educação que era depositada nele, né? E para Paulo Freire, a educação era vista como uma doação dos que julgam detentores da educação. Para Paulo Freire, a escola alienante, essa escola burguesa, bancária, para ele ela matava tanto a curiosidade como a criatividade dos educandos, dos alunos. Paulo Freire defendia que a educação ela tinha que inquietar o aluno, não censurá-lo, né? Ele dizia, Paulo Freire, que o processo de educação tem que ser um conjunto entre o professor, que era um facilitador, junto com o próprio aluno. Então esses dois seriam sujeitos ao mesmo tempo do processo de educação. E interessante que Paulo Freire fala, e que casa com o nosso eixo, com a nossa disciplina, é que era importantíssimo se observar a cultura que o aluno trazia, né, para respeitá-la, a cultura, para que através dessa valorização, desse respeito, houvesse então um processo de conscientização do aluno, para que ele pudesse estar apto a ler o mundo, a aprender, a conhecer a realidade, para depois ele transformar a realidade. Para Paulo Freire, a educação é uma forma dos desfavorecidos, dos oprimidos, a romperem a que ele chamava de cultura do silêncio. Paulo Freire dizia que o ser humano é um ser humano histórico e inacabado. Então Paulo Freire, ele defendia que nós devíamos observar a cultura que o aluno trazia, a linguagem que o aluno trazia, os métodos que o aluno tinha aprendido. Então a gente tinha que aprender, observar isso todo e usar tudo isso não contra o aluno, mas a favor da gente. Que isso seria o diferencial do educador, que ele pudesse observar a cultura que o aluno trouxesse já com ele, para a partir daí então poder educar e ensinar o aluno baseado nisso, né? A obra de Paulo Freire, como José Eustáquio dizia, diz que a obra freiriana não é uma concepção apenas de educação, mas é uma concepção de educação embutida no processo na concepção de mundo. Tão importante que foi a obra freiriana para a educação no geral. Abraço.